Sim, senhoras e senhores, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao seu Oráculo do AJ. Eu sou o AJ Moraes, trazendo para você as novidades do mundo da cultura pop aqui no nosso canal que você já está por dentro. E sim, a gente falou muito das teorias da conspiração, do mundo dos cinemas, de alguns filmes que a gente tanto ama, e agora chegou a hora de ingressarmos no mês de novembro. Sim, finalzinho de outubro, Dia das Bruxas, começando o mês de novembro falando de um assunto muito bacana: videogame. Sim, senhoras e senhores, vocês são viciados e não podem fazer mais nada da vida quando veem um joystick. Vocês que ficam dormindo, fazendo movimentos involuntários, sonhando que estão jogando. Eu sei que vocês estavam ansiosos pra gente falar um pouquinho e mostrar um pouquinho das gameplays dos principais jogos dos consoles. E vamos abrir os nossos trabalhos com Halo. Não é a da Beyoncé. Paulo, dá pra parar de tocar a música da Beyoncé, por favor? Muito bem, então, retornando. Apesar da Beyoncé ser muito fã do jogo, provavelmente deve ser, Halo, na verdade, não é o mesmo Halo da música. Enquanto na música tem a ver com a auréola de ser um anjo, aqui a gente está falando de uma outra auréola, na verdade, uma arma de destruição em massa, num formato de um anel que fica gravitando ao redor de alguns planetas. É uma coisa bem interessante. Como vocês sabem, eu não gosto de dar spoiler sobre experiências que você vai ter. Aqui no canal fica tranquilo que não tem spoiler. A gente brinca às vezes nos filmes mais famosos, naquelas coisas que todo mundo já sabe. Aí a gente brinca que seria, mas não é o caso. Então aqui a gente tem um collectible que é do jogo do Halo Reach. Esse daqui foi o da Ultimate Edition, que era a edição completa, vinha com todos os mapas, vinha com uma passagem para você ir para o ano de 2500 e para conhecer todos os caras pessoalmente, muito louco. Então aqui a gente tem o Halo Reach, mas deixa eu te explicar mais ou menos como é que é essa aventura. O jogo Halo é um dos poucos jogos que é exclusivo da Microsoft, da plataforma Xbox. Ah, mas eu gosto de PlayStation 4, eu gosto de PlayStation, eu não gosto do Xbox. Deixa de ser fanboy, para de chorar, tudo bem? Deixa de tolice. Chega desse negócio de Marvel ou DC. Bora ler as duas. Chega desse negócio de Xbox ou PlayStation. Bora jogar tudo, até Nintendo. Bora jogar no celular e ficar louco, entendeu? Essa é a parada. Bora parar de ser fanboy, beleza? Tranquilo. Então, Halo é um jogo exclusivo da Microsoft, do Xbox 360, do Xbox One agora, os mais recentes capítulos. Claro que a gente vai falar também de jogos exclusivos do PlayStation 4, não te preocupa, o próximo vídeo é sobre um deles. Eu quero começar falando pra ti, porque olha essas armaduras incríveis, assim, são armaduras realmente fantásticas, né? O personagem principal é o Master Chief. Então no primeiro Halo, você acompanha essa história de um cara que tava lá em criogenia, e aí ele tem toda uma armadura e ele vai lutar contra uns alienígenas de uma união intergaláctica chamada Covenants. Os Covenants, né? Muita gente pensa, mas é uma espécie alienígena. Na verdade, Covenant já te dá uma pista de que não pode ser uma espécie. São várias espécies que se uniram. Mas o que seria Covenant, Armando? Me fala, Jota. Covenant seria uma irmandade. Então, sempre que se fala em Covenant, a gente está falando de alguma coisa espiritual e tal. Então, essas espécies alienígenas se juntaram ao redor de um credo único, de uma religião única. Eles adoram seres que são os Forerunners, que depois a gente vai falar deles. Mas voltando pro Master Chief. Então o Master Chief, ele descobre o primeiro Halo, no primeiro jogo. Ele vai tentar descobrir o que é esse Halo, pra que serve. Eu não vou contar agora, você vai jogar e você vai descobrir. É muito bacana, vale muito a pena mesmo. Então você gosta de jogos de tiros em primeira pessoa? Halo é um jogo para quem curte esse estilo, mas não vai pensando que você vai ter lá bala, munição tradicional dos outros jogos fantásticos como Call of Duty e Battlefield, que são maravilhosos também, mas essa pegada é uma pegada mais alienígena, né? Então a gente tá falando aqui de ficção científica militar, é um negócio bem bacana, é uma história muito legal. Você tem Depois do Halo 1, você tem o Halo 2, que é uma continuação direta, já vai falar uma outra aventura dos personagens principais, os personagens vão ampliando do seu leque. O Halo 3, ele encerra essa primeira trilogia de uma maneira extremamente dramática, tipo, digno dos filmes de Hollywood, pra você ficar maluco, meu Deus, o que vai acontecer? Meu Deus. A boa notícia é que agora você pode jogar todos os jogos um atrás do outro, você não vai precisar ficar esperando 1 ano, 2 anos, 3 anos pra anunciarem o lançamento, beleza? Mas eles são dos consoles antigos, eu não tenho consoles antigos, só tenho um console novo, porque eu sou chique, não tem problema. Você pode então no Xbox One comprar a coleção Master Chief Collection. Ele tem basicamente todos os jogos do Halo, menos o Halo 5 e o Halo 4 e o Halo 3, ou seja, não tem todos.
Paulo, dá pra cortar isso que eu falei que tinha todos, não tem todos, mas tem metade. Metade é muita coisa, não é mesmo? Oi! Na verdade, o primeiro jogo era o Halo, depois Halo 2, Halo 3, e aí fecha essa história. Depois os produtores falaram, pô, a gente tá ganhando muito dinheiro, vamos criar algumas histórias paralelas. E aí você já sabe que histórias paralelas são muito legais, mas às vezes elas saem um pouquinho do curso da história inicial. Então eles lançaram um jogo chamado Halo ODST. Escreve ODST. Não tem nada a ver com doença sexualmente transmissível. Eu quero comprar Halo ODST, porque doença... Para de falar besteira, que não é DST nesse sentido, tudo bem? Tá tranquilo? Tem a ver com a sigla referente ao status militar dos caras e tudo mais. Esse Halo 3 ODST, ele conta a mesma história do Halo 3, por isso o nome, só que pela visão das forças ODSTs, que é tipo uma tropa de elite, nunca serão, saca? Uma tropa que não utiliza as mesmas armaduras do Master Chief, que são os espartanos e tal. A galera do ODST é uma armadura mais leve, mas em compensação eles têm mais agilidade, têm mais velocidade. E é muito bacana a história, é fantástico, assim. Dá pra você, diferente dos outros jogos da série Halo, seguir a missão na ordem que você quiser, porque tem uma parte de mundo aberto muito bacana, beleza? Agora, esse daqui, que é o Collectible que a gente está tendo como participação especial no nosso vídeo de hoje, ele é do Halo Reach. Halo Reach, na verdade, é uma prequel. O que é prequel? É uma espécie de Halo Origins, tá? Então, esse é o capítulo antes do Halo 1, para você saber como é que começou essa guerra entre humanos e o Covenant e tal. É muito bacana. De todos os jogos da saga Halo, é um dos meus prediletos, realmente. E aí a gente tá falando de um jogo que fala das origens e você vai acompanhar a história desses caras aqui. E você é um jogador number 6, aqui só tem 5, então você é o sexto. Participa dessa equipe. O nome Reach não é de alcance nenhum, é porque é o nome do planeta onde acontece a história. E basicamente você vai saber exatamente o que aconteceu antes do Halo 1. Depois lançaram o Halo 4 e o Halo 5. Sim, o Halo 4 e o Halo 5 já são de uma nova trilogia, que vai ser obviamente encerrada no 6. Eu não sei quantas trilogias eles vão fazer. Será que Halo é infinito? Beyoncé! É isso aí. Mas na verdade, a gente não sabe se vai ser infinito, mas com certeza muitos desdobramentos vão acontecer. No Halo 4 e no Halo 5, você vai perceber que há uma quebra de narrativa significativa em relação à primeira trilogia. Mas é uma outra trilogia muito bacana, sensacional. Alguns críticos não têm gostado muito desses mais modernos, dizendo que os efeitos especiais são maravilhosos, mas que o enredo não é tão bom. Isso daí é só pra criar caso, entendeu? Pra se fazer de cult e tal. Na verdade, eu vou te contar qual que é a real. O Halo 4 e o Halo 5, eles têm narrativas muito específicas. Então você vai acompanhar o Halo 4, ele tem uma narrativa muito específica, e aí de repente o final dele é muito bacana, mas ele termina de uma maneira um pouco abrupta. Aí você vai pegar no Halo 5, que tem uma outra narrativa muito específica, já vai falar de uma outra aventura, mas no final tudo vai estar sendo tecido numa grande história fenomenal que é da mitologia Halo. E para encerrar o nosso assunto dessa dica que você tem que jogar para saber, porque eu não quero contar spoiler da história, já sabe disso, eu quero convidar vocês para buscar os livros da saga Halo. Você digitar na internet, você vai ver aí uma série de livros, os livros oficiais, vê lá se tem um selo realmente, se é da história canônica de Halo, de Master Chief. Vale muito a pena você ler esses livros, tá? Não é perda de tempo, você vai entender quem são os Forerunners, como é que essa história toda aconteceu. Ele fala de aventuras que aconteceram 100 mil anos antes do Halo 1, é muito bacana para completar as lacunas que estavam faltando. E também convido você a dar uma olhadinha nas séries Halo. Você tem aí Halo 4, você tem Halo 4, não o jogo, a série, obviamente. Você tem uma série de animações que falam um pouquinho da saga Halo, as mais recentes falando das origens do Master Chief quando ele era criança ainda, muito bacana. E tem também sobre os cientistas que bolaram toda essa experiência genética para montar os espartanos que iriam salvar a humanidade dos Covenant. Vale muito a pena você pesquisar e juntar um pouquinho dessa grande saga mitológica Halo, uma saga futurista que acontece no século 26 e que você vai viciar e vai gostar bastante. É um jogo que vale muito a pena, não é um jogo cansativo, é um jogo super divertido. Também foi lançado aqui um easter egg, um jogo chamado Halo Wars, que é o único jogo que diferencia de todos os outros, porque ele não é em tiro de primeira pessoa. Na verdade, ele é um jogo de estratégia, no estilo Age of Empires ou algo no sentido.
E que pra quem é muito fã, vale a pena. Não foi um jogo que me atraiu muito, confesso pra vocês, de todos é o que eu meio que desprezo. Com todo respeito, mas não é o meu estilo de jogo. Então, pra tiro de primeira pessoa, todos os outros, além do Spartan Assault, vale muito a pena também. Eu quero saber o que você achou, se você já conhecia Halo, se você quer compartilhar com a gente alguma coisa que vale a pena pra compartilhar com as outras pessoas que acessam o nosso canal. Se você gostou do nosso vídeo, gostou da Beyoncé tocando no tiroteio de Halo, eu sei disso, então você coloca o seu joinha lá, se inscreve no nosso canal, é isso mesmo. Eu tô aqui, a J Moraes apresentando pra vocês de todo o coração, o Paulo tá editando e a Manu tá nas câmeras e tá fazendo as imagens de capa, ajudando nessa edição. Nós somos uma equipe que está dedicada única e exclusivamente para pensar em como entreter vocês e trazer coisas novas toda semana, uma coisa bem bacana. Então diz o que você tá achando aqui nos comentários. Você pode me seguir lá no Facebook, a J Moraes, no Instagram, a J Moraes Oficial. Você pode também acessar a fanpage do meu livro, Renato e a Transladação, que é uma saga mitológica muito bacana. A gente vai ter um vídeo especial sobre isso muito em breve. E a gente tem que entrar em contato, trocar uma ideia e os vídeos vão vir sempre para agradar a todos vocês e falando das coisas que nós tanto amamos, né? Cinema, videogame, quadrinhos, livro, cultura pop, meu Deus, tantas coisas para falar, tantas coisas para jogar, tantas coisas para ler, tantas séries para assistir e tão pouco tempo. Foi uma honra estar aqui com vocês. A gente se vê na próxima segunda-feira, com certeza. E lembra, Carpe Diem.